Olá, nesta primeira quinzena de dezembro de 2011, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal se reuniu para sabatinar a doutora Rosa Maria Weber, Candiota da Rosa. Ela que pleiteia uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Quem vai conversar conosco sobre a importância desse procedimento da sabatina é o senador Pedro Taques, que compõe a Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado. Nome comprido, o senhor me desculpe, telespectadora tropeçada aqui, o nome dela realmente me atrapalhei. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Começo perguntando qual é a importância da Comissão de Constituição e Justiça ouvir um candidato ao Supremo Tribunal Federal. A Constituição da República, ela lá no artigo 52, inciso 10, diz que algumas autoridades devem ser sabatinadas pelo Senado da República, notadamente pela CCJ, as autoridades voltadas ao Poder Judiciário, para que o Senado possa fazer um controle da nomeação dessas autoridades. A sabatina, ela faz parte do que se denomina de mecanismo de controle do Legislativo sobre aquelas autoridades que são escolhidas pelo Poder Executivo. No Supremo Tribunal Federal, nós temos 11 ministros. Estes ministros são escolhidos livremente pelo Presidente da República, tendo em conta alguns requisitos. Por exemplo, ser brasileiro nato, idade mínima 35 anos, idoneidade moral e notável conhecimento jurídico. É o Senado da República que vai aquilatar se este ministro indicado pelo presidente, se ele tem ou não o notável conhecimento jurídico. E uma sabatina para uma pessoa que está pleiteando uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, uma decisão desse quilate influencia muito a vida do país, né, senador? Sim. A vida de todos os cidadãos, sim. Né? Por que isso? Porque o Supremo Tribunal Federal, como eu afirmei, são 11 juízes que decidem os temas mais importantes para o Brasil. Daí nós não podemos permitir que a sabatina seja um convescote, seja um chá entre amigos, né? A sabatina é séria porque faz parte deste controle do Legislativo sobre as indicações do Executivo para o Poder Judiciário. Os ministros do Supremo decidem os temas mais importantes das nossas vidas. Por exemplo, decide sobre liberdade, decide sobre vida, decide sobre o patrimônio. Para que nós tenhamos uma ideia, a sabatina mais longa do Brasil, ela demorou 7 horas. Nos Estados Unidos, a sabatina mais longa, e lá também existe a sabatina, demorou 7 meses. 7 meses. Tal a importância que se dá à sabatina nos Estados Unidos. 7 meses ouvindo e conhecendo o candidato que vai... Primeiro que é um cargo vitalício, né? É um cargo vitalício. No caso da ministra do Tribunal Superior do Trabalho, ainda não ministra do Supremo Tribunal Federal, a Rosa Maria, a sabatina foi a segunda mais longa da história nacional. E é interessante que seja dito que na nossa história constitucional, desde 1891, apenas 3 candidatos foram recusados pelo Senado. Um médico que foi indicado no início do século XX, o Barata Ribeiro, e depois 2 militares. Mas o Senado, ele vem mudando a sua atuação na sabatina, dando mais importância à sabatina. Nós precisamos democratizar esta sabatina, fazendo com que a sociedade participe através de associações, sindicatos, o cidadão participe trazendo, enviando perguntas para o Senado para que nós possamos fazer a este indicado. Nós temos uma resolução cujo projeto foi apresentado pelo senador Requião. Eu tive a honra de relatar esta resolução que traz uma maior democratização destas sabatinas. Inclusive, agora com a possibilidade da comunicação digital, fica Exato. até mais viável do cidadão Exato. também participar desse trabalho. Exatamente. A sabatina é um mecanismo comum, então, nas democracias? Sim, é comum nas democracias, é o que se denomina o mecanismo de check and balances, ou seja, freios e contrapesos, freios e contrafreios, em que um poder controla a atuação do outro poder. É muito importante a sabatina, nós precisamos trabalhar melhor este tema, porque um ministro do Supremo, ele fica até os 70 anos, né? Ele é um cargo vitalício, portanto, as suas decisões são significativas para toda a sociedade. Agora, o senhor